a tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 16. Lá no Velho Testamento, o segundo livro do Velho Testamento, aliás, Êxodo capítulo 8, versículo 16. O livro de Êxodo é um livro, inclusive, muito gostoso de ler. Porque livros de histórias assim, verídicas, nós temos muito que aprender. Êxodo capítulo 8, versículo 16, e depois nós vamos ler o capítulo 9, versículo 12. 8:16, segundo livro da Bíblia, eu coloquei o título dessa mensagem de A Bênção da Continuidade. Versículo 16, a minha tradução diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Capítulo 9, versículo 12, diz assim, presta bem atenção: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Assente-se, por favor. Dentro da continuidade, nós temos muitas vantagens, muitas bênçãos, temos o reflexo disso. Ninguém consegue construir nada de verdade sendo nômade. Nômade é uma expressão que Jesus denota a Satanás. João 10:10, ele disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Isso é, um povo que não produz nada. Eles vêm, eles roubam, eles consomem tudo que tem ali. Quando acaba, eles vão para um outro lugar fazer a mesma coisa. Então Jesus descreveu Satanás assim. Agora Jesus diz no mesmo versículo: mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não é? Então, a pessoa que tem um comportamento nômade, ela tem dificuldade de construir as coisas. Caim, a Bíblia diz que ele ficou vagabundo na terra, ele ficou vagando na terra. Como que alguém vai construir algo assim se não para em lugar nenhum? É normal até, pode acontecer. A gente troca, às vezes, uma igreja, às vezes de bairro ou de cidades. Pode acontecer, mas dentro da normalidade. Agora, pessoas que não param em um emprego, pessoas que não param em nenhum casamento, pessoas que não param em nenhum ministério, pessoas que não param em uma empresa, eu não sei. Como que consegue construir algo? Tudo que você começa a levantar, logo abandona, logo tem que recomeçar. Nós precisamos prestar atenção, porque existe uma bênção na continuidade. Existe uma promessa na continuidade. Na altura do texto que acabamos de ler, nós estamos diante de mais uma das pragas que Deus enviou ao Egito como medida punitiva, como medida educativa. Medida punitiva Deus usa com a gente também, mas em amor. Em que sentido, pastor? Nosso pai, nossa mãe, quando nos corrigiam, eles falavam para a gente: olha, eu estou fazendo isso porque você está indo para um caminho de dores. Eu estou fazendo algo em amor, mas você precisa entender uma linguagem. Todo deserto é um lugar educativo. Educativo também para que eu entenda sobre os valores da vida, porque a dor é um sinal de uma desordem. Se você tem uma dor de cabeça, significa que existe uma desordem no seu ritmo, no seu comportamento, que precisa ser remediado, mudado a rotina. Nem sempre a dor pode ser encarada como uma inimiga, porque a dor, na verdade, é um alerta. Existem ruídos no casamento, antes do desabamento. Existem ruídos ou trincas em uma casa. Existem barulhos num automóvel que denunciam talvez, acidente, uma roda caindo, talvez, um motor estourando, ou seja, o que for. E eu preciso prestar atenção que se eu tiver a manutenção, eu terei a bênção da continuidade. Eu terei resultados da minha permanência, porque sempre depois da fidelidade há, sim, meu irmão, uma recompensa.
Deus, ele está falando aqui com Moisés, ele está demonstrando para Moisés sobre esse princípio. Mas ele está falando para Moisés num momento em que Moisés está extremamente desgastado, gente. Extremamente desgastado. O versículo 16 do capítulo 8, Moisés e Arão, eles estão dando continuidade ao seu ofício profético. Essa palavra continuidade é uma palavra que se destacou a mim essa semana enquanto eu meditava nessa palavra. Ver Deus ferir o Egito com 10 pragas e o coração de Faraó permanecer endurecido em 9 delas, nos parece algo tão extraordinário, tão espantoso. Mas se você se colocar na posição de Moisés, na posição de Arão, o desgaste emocional deles era absurdo. Diante de 2 milhões de pessoas ali dos hebreus, a pressão que eles também faziam, a pressão dos egípcios, a pressão de toda a condição e ministério de Moisés, o desgaste físico, emocional, o desgaste, se você ler, o desgaste familiar de Moisés, era muito grande. E trazer essas palavras no Egito, apresentar essas pragas, penso eu que também havia uma expectativa de mudança no coração de Faraó. Por quê? Porque cresceram juntos. Que havia talvez um cenário que pudesse dar uma expectativa para ele, vendo o povo sofrer, o próprio povo dele sofrer, que Faraó mudaria de posição. Por quê? Porque Faraó, embora Moisés fosse adotivo, ele foi praticamente da família de Moisés. E ter alguém dentro da família com o coração duro, desgasta a gente. E desgasta muito. Aí nós chegamos diante do texto sagrado e percebemos que se existe um desafio profético sempre frente aos projetos de Deus, é esse. O desafio de continuar, apesar. Continuar, apesar de. Você pode me ajudar a pregar hoje? Eu sei que você está com a carinha hoje meio cansado, que a tua semana está sendo meio esgualipada. Não é? Como diz aqui no sul. Se você olhar para essa pessoa tão bonita do teu lado, aí que se arrumou hoje, você pode dizer para essa pessoa aí, ainda bem que você não desistiu? Isso. Tira essa timidez de você. Me ajuda a pregar. Ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que você não tirou a tua vida. Ainda bem que você não tirou a vida de ninguém. Ainda bem que você não abandonou tudo. Ainda bem que você escolheu, em vez de estar em qualquer lugar, escolheu vir para a igreja. Ainda bem que está escolhendo Deus. Por quê? Porque há uma bênção em continuar. Porém, é extremamente desafiador continuar. Sobretudo quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos, do jeito que nós imaginamos, que a gente acha que é o melhor jeito. Ainda mais quando a dureza do outro quer confundir com a nossa incapacidade. Porque chega um momento que você não sabe o que é mais incapacidade tua, o que é dureza da outra pessoa. Há pessoas que chegam hoje aqui em uma situação que não conseguem entender o que é dureza, o que é capacidade. E se questionam, onde é que eu estou errando? Onde é que eu errei, meu Deus do céu? O meu filho, ele não cede. Onde que eu estou? Onde que eu estou errando, que eu estou fracassando? Porque meu marido ele não me entende. A minha esposa parece que eu estou falando em hebraico, em aramaico com ela. Ou como diz antigamente, em javanês. Onde que eu estou tropeçando? Porque eu perdi esse ente querido para as drogas. Onde eu errei? Antes falava, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas coração, biblicamente, não é aqui. Coração, biblicamente, é aqui, onde está a nossa alma. Então, hoje a gente costuma falar pessoa de cabeça dura. Coração duro, pessoa de cabeça dura. Aonde que eu estou tropeçando, porque eu perdi aquele ente querido? Aonde que eu errei para ver um filho desviar-se terrivelmente da igreja? Pastor, o que eu posso fazer para mudar a realidade de alguém que eu amo?
Bem, eu quero ligar aos céus hoje a bênção da graça, o poder da imunidade, para que você seja envolvido nessa espiritualidade da continuidade. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E essa fidelidade de Deus é uma comunicação dele. É interessante isso. Assim como é um atributo, a eternidade é um atributo, a ciência de Deus, a sabedoria, o poder dele, é um atributo comunicável à fidelidade de Deus. Deus é fiel. Eu acho interessante quando Jesus, no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele fala bem assim: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é, quando fala puro de coração, não é que é uma pessoa perfeita, não é que é uma pessoa que não tropeça, enfim, não é uma pessoa. Quando ele fala puro de coração, é uma pessoa que decide ficar na posição porque espera a promessa de Deus, vai se condicionando. Você está entendendo? Porque verão a Deus. Eu permaneci aqui e eu vejo Deus neste lugar, nessas vidas, na recuperação de pessoas. Permanecer casado e você vê a conversão dos teus familiares. E permanecer vivo, você consegue alcançar ali nessa continuidade as mudanças, os projetos, as realizações, as coisas acontecendo. Existe uma graça na continuidade, mesmo quando há uma culpa tentando assolar a nossa mente, o nosso coração. Eu quero que Deus gere em você hoje a capacidade de distinguir que uma é a sua capacidade profética, a outra são as decisões de Faraó. Uma é a sua decisão em Deus, de ser leal, fiel, compromissado com Deus, de estar casado, sendo dizimista. Outra coisa é a dureza do coração de Faraó, que rejeita escutar a Deus e entrega até os seus ao sofrimento vindouro por decisões egoístas. Até os filhos pagam. Isso é a geração de Faraó. Então eu me desobrigo em responder pelas pessoas que não ouvem. Eu lembro uma vez, eu fui 5 anos líder do Ministério de Louvor. E isso estava consumindo a minha saúde, por último. De um jeito que eu não sabia mais o que fazer. Jejuava, orava, tentava conversar. Meu Deus, o que está acontecendo? E um dia eu estava orando na minha sala, do joelho dobrado. Senhor, pessoa alcança lá, abençoa aqui. Senhor, o que acontece? Por que eu sou um mau líder? Deus veio e falou comigo algo que me confortou para a vida. Em um certo ponto, ele falou: até eu sou imune aos desinteressados. A Bíblia diz que o ímpio ele não permanece na tenda do justo. Isso é, você não pode. Deus dá o livre-arbítrio. Você pede, você quer o bem, mas você tem que tomar cuidado, porque senão você fica se mutilando. Você procura se qualificar o máximo que você pode, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como líder. Mas existe uma condição em que nós precisamos ter uma imunidade, porque é só Deus que pode se revelar ou dar entendimento ao coração de uma pessoa. Eu me desobrigo a responder de uma forma de responsabilidade aí por pessoas que não querem ouvir. Eu não tenho essa capacidade. Eu posso pregar, amo, vivo, mas a capacidade, ela vem do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero que nessa noite você levante a sua cabeça, que você respire fundo, porque o coração de Faraó, quem cuida ou vai cuidar é Deus. Ele vai cuidar. Nós precisamos ter a ousadia de confiar o coração das pessoas que nós amamos a Deus, porque senão você fica se degladiando apenas, se torturando, e esquece de ter uma postura de propósito como Deus tem colocado na tua vida. Você perde todo o teu valor, você entrega todas as razões que Deus lhe deu, você joga no lixo, pelo desprezo de alguém. E a Bíblia chama isso, quando você tem algo precioso, como a palavra de Deus, por exemplo, e dá para quem não quer, ele chama isso de dar pérolas aos porcos.
Nós temos pessoas vivendo verdadeiros dramas, situações difíceis, pessoas que estão pregando a outros se convertendo, mas às vezes os da sua casa se perdendo. Pessoas que estão orando, intercedendo, mas o seu próprio casamento às vezes ruindo. Pessoas que estão ministrando e dizendo que Deus abre as portas, mas às vezes as portas para ela ou para ele estão fechadas. Existe aprovação. E eu estou falando a alguém que o Espírito Santo diz para continuar. Mesmo quando os efeitos não são imediatos. Continuar, mesmo quando a resposta não chega na hora. Continuar, mesmo quando não há ainda a salvação de quem nós amamos, de quem está perto de nós. Eu não vou retroceder em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus me garante um fim promocional. O versículo 16 que eu li, diz o Senhor a Moisés: diga a Arão para estender o seu bordão, o seu cajado e ferir o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Olha só, Deus disse o Senhor a Moisés: diga a Arão. O Senhor fala com quem? O Senhor fala com quem? Deus fala com Moisés. Para que Moisés fale com quem? Com Arão. Segundo ponto que me chama a atenção aqui. O relacionamento entre Moisés e Arão está ligado ao relacionamento em que ele tem com Deus. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Arão. E aí eu me pergunto e faço essa pergunta para você. Seria apenas esse um caso isolado? Ou, presta atenção, o relacionamento que nós temos com as pessoas nada mais é do que uma radiografia do relacionamento que nós temos com Deus. Aquelas pessoas que dizem assim: não, o negócio não é com você, o negócio é com Deus. Essa pessoa está 180 graus enganada. Porque a rotina, o modo em que eu falo com Deus, vai refletir no modo em que eu falo com as pessoas. Há pessoas que dizem que ora, mas é um arrogante com líderes. É um arrogante ou uma arrogante com, enfim, pais, mães, líderes, seja o que for. Pessoas que pagam o preço. Crista de galo. Então, há pessoas que dizem que oram tanto, mas a língua, meu Deus do céu, é pesada. O nosso relacionamento com pessoas está intimamente denunciado com o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. E eu ouso dizer que, algumas vezes, nos relacionamos com Deus como aprendemos a nos relacionar com pessoas. Para algumas pessoas, Deus não passa de um office boy. Eu sei que office boy, alguns nem vão saber o que é aqui. Eu fui office boy. Teve mais alguém que já foi office boy aqui ou não? Só eu na igreja? Meu Deus do céu. De manhã no culto tinha mais pessoas. Office boy, menino ambulante. O office boy, ele não resolve nada a princípio. Office boy, ele vai pegar daqui e vai levar para lá. Então você pega esse documento e leva esse documento para o banco. Você pega esse documento do banco e você leva esse documento para aquele escritório. Ele é um menino ambulante. Ele vai ficar levando, ele vai desembolar nessas condições aí. Mas algumas pessoas acham que Deus é um office boy. Por quê? Deus só serve para isso. E essa é a diferença de um pseudo-cristão e de um cristão. O pseudo-cristão é mais ou menos assim: eu estou afastado de Deus, da casa de Deus, seja o que for. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou. Quando eu alcanço isso, eu me afasto. Agora o cristão, ele tem a bênção da continuidade, ou ela. Eles estão na batalha. E quando eles precisam de algo de Deus, eles pedem. Deus abençoa. Mas eles continuam. Independente do tempo, da espera, da condição, como for. Para algumas pessoas, eu preguei quarta-feira, servem ou estão numa cultura girgazeu. Um povo que foi expulso ali da terra de Canaã, que eram inimigos de Deus, e serviram, entre aspas, um Deus girgazeus. Um Deus
que não é Deus, na verdade era um demônio, mas essa palavra significa clientes de um Deus, em que Deus só serve para servir essas pessoas, apenas isso. Aí algumas pessoas acham, porque vivem de uma forma desordenada na sua casa, elas vão levar esse relacionamento com Deus dessa forma. Existem pessoas, por exemplo, que se calam no diálogo familiar, porque há muito tempo se calaram no diálogo com Deus. Ei, ó a dureza de coração aí. Ou só querem falar, mas nunca querem ouvir. Não ouvem a Deus e por isso não ouvem qualquer familiar. Existem pessoas que não aceitam ser contrariadas na sua casa e chegam na igreja diante do Pai e querem imprimir o mesmo comportamento com Deus. Se na sua casa tudo para você, tudo que você diz é lei, você chega em um lugar onde o que Deus diz é lei. Se na sua casa você é acostumado com as pessoas te servindo, na igreja nós viemos para servir. Jesus disse isso. Jesus Cristo, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós precisamos entender que ajustar o relacionamento com Deus é ajustar o relacionamento com pessoas. Ajustar o relacionamento com Deus é ajustar o relacionamento com pessoas. O que é impossível não ajustar com pessoas e não ajustar com Deus. Porque vida com Deus é uma religação, religião, religação. A vida com Deus, o que Jesus veio fazer é recuperar a nossa amizade com Deus e, consequentemente, a nossa comunhão aqui. Somos seres sociáveis e precisamos de socialização para poder desenvolver. Por isso que o amor, o relacionamento, ele é uma decisão. Ele às vezes é acompanhado de um sentimento, às vezes não. Mas quando você decide amar, você pode estar estressado no dia, pode estar cansada, mas porque você decidiu amar, você escolhe respeitar. Por isso nos suportamos, convivemos e continuamos carinhosamente assim, porque relacionar-se com Deus é relacionar-se com pessoas. Meu irmão, saia da teoria, venha viver a vida de igreja na prática. Olha só, lá no Velho Testamento mesmo, diz que Davi estava trazendo a arca de Deus, que tipificava a presença de Deus para a terra dele. E ele estava vindo à frente, ele estava tão feliz, que enquanto estavam ministrando os louvores, Davi pulava feliz, alegre. E a roupa que ele usava, naquela época era tipo uns vestidões, falando português claro, quando ele pulava, a roupa dele vinha e mostrava até o joelho dele. A esposa dele, a japonesinha, não era japonesa, por causa do nome, né? A Mical. Mical estava lá na janela do palácio. Quando ela viu Davi entrando, pulando daquele jeito, ela olhou para Davi, ela ficou morrendo de ciúme. Ela ficou morrendo de raiva. Isso é, porque cristão de janela entende tudo errado. Cristão de janela entende tudo de uma forma equivocada. Cristão de discurso entende tudo equivocado. Cristão de textão na internet não conhece nada na realidade de igreja. Na hora de sair da janela, ela deveria fazer isso. Sair da janela, pegar na mão de Davi, o seu marido, e adorar com ele. Mas não, ela pesou. Cristão de cantinho, que se diz ser muito observador, sabe, pastor? É que eu sou uma pessoa muito observadora. Na verdade, uma palavra para esconder, a palavra biblicamente covarde. Está colocando a sua salvação em risco. Você pode pregar o que for, porque essa pessoa vai procrastinar uma decisão. O que Deus fala ali para Arão? Moisés, diga para Arão, estende a tua vara, o teu cajado, o teu bordão, fere o pó da terra. Diga comigo assim, fere o pó da terra. Isso. Não se prenda à ideia dos piolhos aqui, viu? Não se prenda à ideia dos piolhos. Mas eu quero que você entenda que o propósito de Deus
era empestear o Egito com piolho naquele momento. Sim, era uma medida punitiva. Mas o que me chamou a atenção é essa frase aqui: o pó da terra ferido, fere o pó da terra. Essa expressão pó da terra soa familiar para alguém aqui? Soa, né? Nós lembramos da criação. Deus fez o homem do pó da terra. E o pó ferido, ele se torna o que Deus determina. Para de gritar aí. Para de fazer escândalo sem necessidade. Você lembra do Metiolate ou não? Tem aqui uns da geração Metiolate. Quantas vezes eu tinha uma bicicleta monareta. A primeira bicicleta que eu tive, eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos. Aprendi a andar numa bicicleta de pneu murcho. E depois peguei aquela monaretinha vermelha e branca. E a rua da minha casa, ela não tinha asfalto. Era só aquele saibro. Eu saía lá de cima, não sabia frear. Chegava lá embaixo, freava de uma vez. Caía, ralava a mão, o pulso, o joelho. Chegava em casa e ainda apanhava. Ah, brincadeira. Uma vez eu apanhei só porque ficava chorando. Se a mãe ia passar metiolate, eu lembro uma vez que a minha mãe foi soprar e eu comecei a gritar. Ela falou: por que você está chorando? O que você está gritando? Eu nem passei, estou soprando. Por quê? Porque metade era drama, outra metade era dor no metiolate. E a gente fica exagerando em muitas coisas da vida, porque metade, meu irmão, metade é escândalo, sem necessidade, agitamento. Terceiro ponto que me chama a atenção: o pó ferido se torna o que Deus determina. Mas o mais importante é você entender que o pó, ele não foi ferido pela mão de Arão, na realidade. Nem Moisés, foi ferido pelas mãos de Deus. A vara de Deus corrige, meus irmãos. Ela pode ferir, mas ela não mata. Quando eu estava chorando, deprimido, eu disse para o meu pai de criação: eu preciso ir para uma igreja. Eu preciso ir para uma igreja. Ela transforma o pó em propósito. Algumas pessoas estão em caco. Outras pessoas já são pó. O pó ferido, ele vira o propósito de Deus. Meu irmão, Deus te tocou com o que anda acontecendo. Você foi ferido pelo cajado de Deus? Ele está te transformando no propósito dele. Eu conheço tanta gente que foi tocado pelo cajado de Deus e hoje está aqui no propósito de Deus. Todas as vezes que Deus me tocou assim, não era para me matar, mas era para moldar eu em algum propósito específico dele. Os piolhos surgiram nessa proporção no Egito, mas os magos do Egito, eles não conseguiram desbaratar essa. Porque nas outras vezes eles conseguiram produzir os mesmos sinais, mas agora eles não conseguiram. É só o contato do cajado que transforma o pó em propósito. Essa transformação que você viveu foi porque o Criador te tocou para combater o mal. Você precisa ser mais espiritual. Você precisa olhar as coisas do ângulo mais espiritual. Você precisa entender isso. Há pessoas que pegam birra de outras pessoas, mas não olham do ângulo espiritual. Há pessoas que não ligam o fato de não perdoar, ou de fingir que perdoam. Há pessoas que não ligam para o que estão fazendo, porque falta olhar do ângulo espiritual, não é? Qualquer coisa é motivo para descontinuar. Desculpe, qualquer coisa é motivo para a pessoa não ser fiel. Qualquer coisa é motivo para a pessoa fugir. Porque o primeiro pensamento é de fuga. Sempre. Ainda mais hoje em dia que as propagandas ao redor são muito fortes. Você não precisa sofrer tudo isso, você não precisa isso, você não precisa aquilo. Aí as pessoas ficam correndo igual barata tonta, num monte de coisas, mas não continuam nada. Desiste uma faculdade, começa outra, desiste, começa outra, desiste, começa outra. E daqui a pouco está fazendo um negócio que não tem nada a ver. Então, eu preciso entender que se Deus tocou o cajado em mim, é porque Ele vai gerar vida. Só Deus pode, do pó,
criar algo, criar vida. Só Deus pode fazer isso. Olha só, meus irmãos, você vê, nós estamos nessa construção da igreja ali, e como diz a propaganda da Monange, antiga, eu estou sentindo na pele essa emoção. Olha, pra você ter uma ideia, eu estou dormindo muito tarde, acordando muito cedo, e de noite ainda eu fico fazendo cálculo, procurando coisas, buscando coisa na internet, falando com um e com o outro. E ainda eu estou igual o Robocop, que morreu em trabalho, os caras citam ele para trabalhar. Eu vou dormir e eu sonho que eu estou trabalhando. Eu sonho que está todo mundo dando opinião, eu explicando a mesma coisa várias vezes. Mas por que não faz a porta aqui? Mas devia ter uma porta ali. Mas por que o vaso não é de lado? Porque nós não somos siri. E por que não faz o quê? E vai aquela coisa. Essa madrugada eu fui dormir, acordei às 4 da manhã. E já às 4 da manhã, meu Deus, eu preciso achar uma cuba dupla, mármore, e desse jeito, porque não tenho dinheiro, e isso, e para fazer um é 1.500 lá, e não tem nada, ainda tem que pagar aqui e lá, assim, e desse jeito. Eu ainda sonhei que estava expulsando demônio, e um monte de gente me olhando, expulsando demônio, se debatia, e daqui a pouco eu falei, o quê? Foi expulso o demônio. Eu olhei para aquele que estava me olhando, eu falei, agora vou voltar a trabalhar. Você vê o nível. 4 horas da manhã, eu lá no Marketplace procurando. Achei uma pia que, em vez de ser 1.500, uma pia pronta com as cubas, tudo, R$25. De 1.500 para 25 tá bom, né? Na igreja, 6 horas da manhã, eu estava aqui preparando a mensagem. 8 horas eu estava ensaiando com o Ministério de Louvor. Ministrei louvor. 9 horas, começa o culto. Às 10h15 terminou o culto, terminei de pregar, dar os avisos. Saí daqui da igreja, fui lá para a construção, porque o rapaz ia colocar os vidros, fiquei com ele lá. De lá, meu irmão, eu fui lá para a região metropolitana buscar o mármore, a pia, lá longe, ajeitar, para trazer para cá, para passar em casa, para depois tomar um banho, para poder vir para a igreja. E eu vou sair daqui, amanhã tem como é que é o dos homens mesmo? A pescaria dos homens, e nós vamos sair daqui, vamos carregar todas as madeiras na caminhonete, fazer aquele morro, e 4 horas da manhã tem que estar saindo de casa, para poder fazer a costela fogo de chão, para uma arada, e sei lá que horas nós vamos voltar. E terça-feira de manhã, outra loucura. E vai até de noite, porque tem casa de recuperação, e quarta-feira tem culto lá, e quinta-feira tem culto, e é todo dia. E já está, cada sexta-feira e sábado tem casamento para fazer, e é assim, de domingo a domingo. E por que você não abandona nada, pastor? Porque o cajado foi tocado em mim uma vez. E quem foi tocado pelo cajado de Deus sabe o que era. Sabe o que era. Sabe que não tinha nada a não ser um coração duro. Sabe que não era nada a não ser uma pessoa de cabeça dura, que só se quebrava, mas machucava sem querer as pessoas que amava. Por ser cabeça dura, fazia a mãe chorar, pai se entristeceu, chorar, fazia a esposa ou o marido, fazia filhos sofrerem, por ser tão cabeça dura desse jeito. Porque uma pessoa geralmente vive o resultado das suas escolhas. Diz que se esforça, mas na verdade não escuta ninguém. A pessoa que quer enfiar a goela abaixo, coisas erradas às vezes, na garganta de outras pessoas. Por que você aguenta? Fazendo serviço voluntário, às vezes, na igreja, meu irmão, você, minha irmã. E alguém fazendo desaforos para você. Porque você foi tocado pelo cajado de Deus. Porque você sabe que está aguentando essa pressão. Porque você foi tocado pelo cajado de Deus. Porque Deus faz criaturas do pó. Dê continuidade à sua missão. Porque você sabe que existe uma promessa nessa continuidade. O pastor João Marcos, esqueci o sobrenome dele, você pode pesquisar no YouTube, ele já faleceu. Esse é um homem que em 86, se eu não me engano, esse homem, ele é missionário, um homem de Deus. Ele estava fazendo missões, estava numa casa, e de repente ele sentiu aquele aperto no peito. Ele apertou o travesseiro assim contra o peito e falou para Jesus: Senhor, por favor, agora não. Teve uma parada cardíaca e pum. E ele falou que de repente ele viu o corpo dele, talvez você já viu, já teve, ou já viu, ou já escutou pessoas com experiências. Ele falou que viu o corpo dele ali,
Ele não entendia nada. Ele via as paredes, mas não tinha teto. De repente ele falou que muito rápido, como se tivesse descortinado na frente dele um veludo escuro ao redor. Ele não via luz nenhuma, mas ele estava em movimento, ele sabia que tinha algo empurrando ele ali muito forte. E de repente, presta atenção, que às vezes você pode estar perto. Foi aquilo lá que o pastor falou. De repente ele disse que ele começou a observar um ponto, porque pode perceber, isso faz parte do nosso instinto natural, você procurar um ponto de luz, né? Uma direção. Isso é até instintivo. E ele começou a olhar, ele viu um ponto, e aquilo começou a ficar maior. Quando ele chegou perto, ele viu que era um lugar, um ponto, era um acesso, uma luz muito forte, e embaixo uma luz mais escura que aquela que ele estava lá. E aí, quando ele entrou naquela luz empurrada, ele viu que tinha anjo empurrando ele, ele começou a escutar sons de louvores. E quando ele chega, ele vê que ele descreve assim como um lugar muito bonito e coisa e tal, muito grande. Ele falou, olha, eu não sei se bilhões, eu não sei, mas era muita gente, muito anjo, com instrumentos muito altos, tocando, até tem instrumentos que ele falou assim, eu não sei descrever o que era aquilo, mas era muito bonito. E de repente eu cheguei no lugar, e um homem ali virou para mim, ele descreveu o que ele viu, e eu já vi mais pessoas descrevendo a respeito disso. Ele me abraçou, emocionado, e disse assim, que bom que você continuou. Que bom que você combateu o combate, que você completou a sua carreira. Opa, mas ainda não. Eu tenho missão para você. E ele falou que esse homem pegou, fez assim com a mão. Ele falou assim, eu estou dando limite nesse tempo agora de algumas coisas. Esse pastor Marcos, ele falou que olhou na mão e viu os cravos. E ele disse assim, agora eu sei quem que falou comigo. E minha missão é falar sobre isso. Em 86, você pode procurar isso que eu estou falando. Em 86 ele disse que os muros de Berlim, os muros do comunismo da época, que assolavam o mundo, que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, com essas tentativas absurdas, iriam cair. Em 1990, o muro de Berlim caiu. Mas em 86 ele foi muito combatido. Muito, muito combatido. E o comunismo, a União Soviética, ele caiu com medo de cupim. Porque ele é incapaz de sobreviver por si mesmo. Né? Ele dura até acabar o dinheiro do povo, bem na verdade, uma série de coisas. E isso aconteceu, aí deram mais ouvido para o pastor João Marcos. Mas o que chama atenção são muitos e muitos relatos de pessoas que testificaram a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma frase que Paulo usa lá em 2 Timóteo 4,6, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Meu irmão, põe a tua mochila nas costas e vai cumprir o teu propósito. Pare de culpar pessoas. Às vezes algumas situações são verdadeiros tampões na nossa vista. Seja o dinheiro, seja o status, sejam pessoas, mas nada pode ficar entre você e o teu Deus. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para romper. Tem um livro que eu emprestei, já não lembro nem o nome do autor mais, mas o nome do livro é Entre Dois Senhores. Até quando eu devo obedecer ao meu marido? Até quando eu devo obedecer ao meu pai e minha mãe? Até qualquer um deles pedir para você desonrar a Deus. Entre Dois Senhores, um livro polêmico, mas não tem como eu desaprovar aquele livro depois dessa leitura. Entre Dois Senhores. E algumas pessoas, como o jovem rico, tinham um senhor que domava o seu coração, que eram os seus prazeres, ou o seu dinheiro, ou a sua sensação de poder, né, diante disso. Então, meu irmão, Deus está te tocando? Se Ele está te tocando nesse período, Ele está te moldando por um propósito do alto. Continue vivo. Continue adotando, continue casado, continue na igreja, continue trabalhando, porque as pessoas de coração duro, Deus cuidará. Deus cuidará. A Bíblia me ensina que Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que pode nos trazer a paz hoje estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, pelo que Ele fez. Se eu o seguir, eu posso ser sarado. A dor trouxe cura.
A dor trouxe vida. Como uma dor de parto, houve nascimento, houve vida. Ah, meu irmão, eu e você precisamos entender esta graça da continuidade. Porque depois de um deserto, existe sim um propósito, uma provisão de Deus. Porque deserto não é só lugar de provação. Deserto é lugar de provisão. Deus nunca vai desamparar você. Um dia esse cajado tocou em Jesus por mim e por você. O acesso ao Pai foi liberado. Deus estava cumprindo o seu propósito na terra. Jesus não abandonou a sua cruz. Você não pode abandonar a sua. Depois dessa luta virá dias de avanço. Mas isso é para quem continua. Você vai atravessar o mar ainda. Você vai ter situações desafiadoras ainda. Mas isso é só para quem está vivo. É só para quem está vivo. Você quer que a tua vida não seja uma montanha-russa? Só se ela estiver morta. Eu trabalhei muito tempo no hospital. E você vai ver o batimento cardíaco naquele aparelho. A pessoa ele fica assim, tum, tum, tum. Quando a pessoa morre, fica, tum, fica reto. Nossa vida é cheia de desafios. São fases. Só que tem um companheiro que não nos abandona. E você precisa tomar uma postura hoje, meu irmão. Porque tudo é passageiro, mas Deus não é passageiro. Ele é eterno. E alguém dirá para você, ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que você continuou. O nosso Deus não desiste. Jesus nos ensinou a fazer oferta por alguém. Jesus nos ensinou a ser oferta por alguém. Jesus nos ensinou porque um dia Ele tocou com esse cajado na nossa vida e criou vida através de nós. Ele criou vida. E você precisa entender isso. Eu não sei o que está passando na tua vida, mas reanime o seu coração. Porque Deus é fiel. O que você está passando é uma fase. O que você está passando pode ser um livramento. O que você pode estar passando pode ser um momento punitivo ou educativo. O que você está passando não saiu do propósito. Não controle de Deus. De forma alguma. Deus não perde o controle. No meio da tempestade, os apóstolos podiam imaginar que Deus perdeu o controle, tudo estava tão confuso, mas Jesus nunca deixou de observar. Eles até confundiram algumas coisas, e Jesus lhes cobrou fé, homens de pouca fé. Mas eles aprenderam uma lição, que seja qual for a tempestade, Ele está nos observando, Ele está conosco, Ele é fiel, meu irmão. Cansado, esgualepado, com dinheiro, alegre, triste, abatido, rejeitado, com companhia, seja o que for, continue. Eu aprendi nessa caminhada, seja o que for, meu irmão, seja o que for, a gente precisa ser forte para continuar caminhando, mas não é de qualquer jeito. Continuar caminhando na direção e da forma correta. Porque quando você olha para Jesus, você tem a referência que você precisa. E talvez você chegou numa condição apenas religiosa, que isso não sustém nada. Agora, o relacionamento com Deus, ele sustenta. Ele sustenta. Relacionamento com Deus, ele vai dar estrutura. Porque tem pessoas dentro de igrejas há 20 anos, 40 anos e a vida não muda. Por quê? Por que a vida não muda? Simplesmente pelo fato dessa pessoa ela não ter um relacionamento com Deus na continuidade. Ela tem Deus como cliente só. Não tem um sacrifício pessoal, não tem uma adoção por aquilo que é de Deus, pelo projeto, pelos planos de Deus. Mas Deus está chamando você hoje para permanecer firme. E não só permanecer firme, mas ser ousado na tua fé. Se posicionar com coragem, fazer aliança com Deus. Porque esse negócio de querer ficar na janela, eu quero ficar um pouco longe para não precisar me comprometer tanto. Porque se acontecer alguma coisa, eu corro para Deus. Mas também não quero ficar muito perto, porque se eu ficar muito perto, eu tenho que me comprometer demais. Entendeu?
essa ignorância leva uma pessoa para o buraco. É aquela velha historinha do muro. Sabe ou não? E está o cara em cima do muro, o diabo de um lado, o anjo do outro, e o anjo fica: vem para cá, rapaz, vem para cá de uma vez. Não é legal aí, você vai se machucar, o fim é ruim, isso, vem para cá, o anjo chamando. E o capeta só lá do outro lado, braço cruzado, cabeça do Atlético, olhando assim. Não? Olhando assim. Aí o cara, aquilo é curioso pro capaz, ele fala assim: mas peraí. Por que o anjo vai fazer uma pergunta? Ô anjo, por que você está me chamando tanto para ir? E o capeta não está chamando. Aí o capeta responde: pelo simples fato do muro ser meu também. Em cima do muro é meu também. A pessoa indecisa, ela pensa que ela não está caminhando, mas a finalidade vai ser a confusão. E às vezes não dá tempo de recuperar mais algumas coisas. Todo mundo pensa que o jovem dá tempo de muita coisa. Mas eu já fiz muito fúnebre de jovens. Eu já vi muita situação terrível acontecer. E não é ameaça não de Deus, mas o distanciamento de Deus coloca você fora de um propósito. Você anda naturalmente por caminhos desastrosos. Com Cristo, meu irmão, a vida começa a florescer ao redor. Como diz a música do Vitorino Silva: seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra o mar, sobre terra o céu, onde Deus mandar, irei. Deus tem um plano em sua vida, né? É o que ele fala na música. Então, meu irmão, seja o que for que esteja acontecendo na tua vida, continue com Deus. A bênção da continuidade, ela trará resposta na tua vida. Reanime o teu coração. Porque quando você olha para a promessa, isso faz toda a diferença na travessia do deserto. Eu vi um postzinho uma vez que tinha um rapaz no computador dele ali, colocou a mão na cabeça e gritou: meu Deus, estamos perdidos. E um outro rapaz do lado, lendo a Bíblia, disse: meu Deus, estamos salvos. Qual que é a perspectiva de vida que você tem? Se coloque em pé em nome de Jesus. Moisés estava cansado. Moisés estava abatido diante de um cenário de cobrança. Um cenário tão desgastante. Ainda mais com a dureza do coração de Faraó. Mas Moisés continuou. Moisés, meu irmão, quem disse que ele não pisou na terra prometida? Ainda pisou ali com Elias e com Jesus. Quem disse que Moisés não esteve? Deus é fiel na sua palavra. Deus honrou a sua palavra. E eu não sei qual desafio que você está enfrentando na tua vida. Mas com certeza Satanás, ele está tentando, ele lança pensamentos para que você fuja de lugares bons. Para que você saia do propósito. Para que você retarde o propósito. Para que você procrastine a tua aliança com Deus, o teu chamado. Coloca a mão no teu peito assim. Isso. Olha para a tua vida agora. Você está como Mical na janela? Olhando apenas? As coisas não fazem sentido, às vezes. Você está com o coração amargo apenas? O que está acontecendo que o teu coração está amargo? Que você vive culpando pessoas, jogando a responsabilidade para pessoas. Bem da verdade, você não tem um relacionamento com Deus como deveria. Bem da verdade, você procrastina o chamado de Deus na tua vida. Bem da verdade, por mais que você esteja cansado, você está cansado de fugir de Deus, daquilo que Ele tem chamado você de verdade. Você não consegue se lançar, você tem muitas dúvidas, porque na real você não confia em Deus como deveria. Mas Deus está chamando você. Essa voz está chamando você mesmo em meio ao deserto. Esse cajado que tocou em você, meu irmão, é o mesmo cajado que abriu o mar. É o mesmo cajado, meu irmão, que realiza milagres, que faz sinais na tua vida. Deus está chamando você para continuar. Deus está chamando você para avançar. Deus está chamando você para pegar na mão dEle, para começar a conhecer Ele, para começar a estudar a palavra dEle, para entrar num discipulado da igreja. Deus está chamando você para se envolver com o corpo dEle. Deus está chamando você para abandonar o Egito. Deus está chamando você para ter coragem, e é hoje.
eu vou fazer uma oração com você. E eu não sei de que forma essa mensagem tocou no teu coração, mas alguma coisa ficou pulsando na tua mente. E você tem que parar para pensar se você não está sendo cabeça dura como o Faraó foi. E às vezes não adota o que é de Deus, e por isso os seus não são adotados. Ou as condições não mudam. Eu vou orar. E se a partir deste momento você decidiu dar um passo com Deus, eu não vou chamar você aqui à frente, mas é no seu lugar que você vai fazer um gesto que você decidiu em particular, dar um passo com Deus, uma decisão. Pastor, a partir de hoje eu quero descer as do batismo, quero descer as águas do batismo. Pastor, a partir de hoje eu quero aceitar Jesus. Pastor, a partir de hoje eu quero dar um passo ministerial. Pastor, a partir de hoje eu vou tomar tal postura na minha vida. Eu entrego o coração daquele familiar duro nas tuas mãos. Eu quero, Pai, descansar no Senhor. Eu vou orar. E se foi para você, se Deus está chamando você exclusivamente, você vai levantar a tua mão direita onde você está. Levanta a tua mão direita onde você está. E um pastor, uma pastora vai fazer uma oração específica por você aí, em nome de Jesus. Amém? Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está aqui. Aquelas pessoas, Pai, que estão tomando uma decisão pelo Senhor. Aquelas pessoas que estão decidindo descer as águas do batismo. Aquelas pessoas, Pai, que estão decidindo se aliar ao Teu ministério. Aquelas pessoas que estão decidindo, meu Deus, se render ao Senhor, ao Teu chamado, a mudança, a uma atitude, Pai, a uma atmosfera nova. Pessoas que foram tocadas pelo Teu cajado. Oh, Jesus Cristo, pessoas que querem entrar para o corpo do ministério diaconal da igreja. Pessoas que querem se envolver no ministério de louvor. Pessoas, Pai, que querem de alguma forma servir na obra. Hoje é o momento, esta é a hora. E que todo coração duro caia por terra, Pai. Oh, Espírito Santo, que todos os cordões, todos os laços que prendem a decisão dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus. Que essa indiferença ao chamado caia por terra em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Meu irmão, Deus quer agir na tua vida, mas você precisa ter uma decisão forte hoje. E é hoje, e é você e Deus. Confia o coração dos teus familiares na mão de Cristo, e eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.